Quem está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus? Diga um amém mais forte. Um amém com fé. Amém, irmãos. Mas antes de você ouvir a palavra de Deus, eu gostaria que você me ajudasse. Mais uma vez eu vou pedir para você que você visse aí as pessoas que não vieram hoje, talvez um membro da sua família, talvez um amigo seu, talvez um irmão do seu meio, e que você nessa semana procurasse essa pessoa, você apacentasse ela. Você, de repente, ela está passando por um problema, por uma dificuldade, você não saiba. Então, busque o Senhor e dê uma palavra de incentivo a ela, para que no próximo domingo ela esteja aqui conosco, adorando, cultuando a Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Amém. Eu gostaria de ler nesse momento o texto da palavra de Deus que está lá em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 27, Isaías 40, do 27 ao 31. E assim diz a palavra de Deus, você pode acompanhar aí no telão. A palavra de Deus diz assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu gostaria de repetir o versículo 31, que diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos mais uma vez, que você curvasse a sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez. Deus, nós te somos gratos. Te somos gratos, Senhor, pelo privilégio de, nesta manhã, estarmos aqui, Senhor. Estarmos aqui para bendizer o Teu nome. Estar aqui, Senhor, para louvar e adorar a Ti. Estar aqui para estar em comunhão com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. Estar aqui, Senhor, para receber aquilo que Tu tens para nós. Receber, ó Deus, o alimento espiritual. Receber, ó Deus, aquilo que vai nos sustentar na nossa vida diária, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque podemos abrir a Tua palavra. Nós te louvamos porque nós podemos ler a Tua palavra, podemos meditar na Tua palavra, Senhor. Nós te bendizemos porque somos ainda um país livre, um país, ó Deus, onde o nosso direito não é cerceado, onde podemos nos reunir como cristãos. Então, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Sabemos, ó Deus, que muitas nações, muitos lugares, ó Deus, as pessoas não têm esse privilégio, elas se escondem. Deus, elas fazem reuniões secretas, mas nós aqui nesse país, ó Deus, temos esse privilégio, Senhor, esta grande bênção, de não só, ó Deus, nos reunirmos publicamente, mas, ó Deus, de expressarmos a nossa fé. Então, Deus, nos ajuda através disso, ó Deus, entendemos a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, Senhor, receber a Tua palavra no coração nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a digerir a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, com que ela venha, Senhor, e desça até o nosso coração.
E ali, ó Deus, encontre um solo fértil, um solo, ó Deus, onde o inimigo não vai roubar a semente da tua palavra que está sendo plantada, mas ali, Senhor, ela vai encontrar um campo, um terreno, Senhor, um solo bem fértil, onde ela, Deus, vai poder crescer, germinar, produzir frutos para a glória do teu nome. Nesta manhã, Deus, nós te pedimos que alcance o nosso coração, alcance, Deus, a nossa alma, que já venha preencher, ó Deus, todas as lacunas vazias do nosso ser com a tua palavra, e que ao sairmos aqui, saiamos, ó Deus, renovados pelo poder da tua palavra. Assim, Deus, nós oramos nesta hora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E hoje eu gostaria de convidar você a meditar nessa passagem da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que é muito poderosa. Ela é muito poderosa. E além de ser poderosa, ela tem trazido conforto, ela tem trazido esperança para muitas pessoas ao longo dos séculos. Eu acredito que você já deve ter ouvido, já deve ter lido esta passagem do livro do profeta Isaías pelo menos uma vez. Se você nunca ouviu, você ouviu hoje. Amém, irmãos? Se você fala assim, nunca ouvi. Não, hoje você ouviu. Hoje você leu esta palavra que é poderosa. E eu me recordo deste, vamos dizer assim, emblemático texto desde os meus tempos, desde a minha época de conversão ao Senhor. E aí, já se vão algumas décadas que eu tenho aprendido sobre esse texto. O texto que nós lemos, né, como eu falei, em especial, o versículo 31, oferece a cada um de nós uma incrível promessa para aqueles que confiam no Senhor. Você confia no Senhor? Amém. Quem confia no Senhor, dá um amém. Amém. Tem sido uma promessa inigualável durante os séculos para aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam em Deus. Se você de fato confia em Deus, então você deve saborear, né, esse texto com toda a fé que você tem. Se você crê verdadeiramente no Senhor, então você deve experimentar, você deve saborear esta palavra com tudo aquilo que ela traz e com toda a fé que você tem no seu coração, na sua alma, porque essas palavras ditas pelo profeta Isaías são um poderoso lembrete de força, da força e da proteção que vem da fé que nós depositamos no Senhor. Isaías era um homem de alta posição social. Ele vivia lá no palácio. Ele viveu em Jerusalém durante o reinado dos reis Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Durante o reinado desses 4 reis, ali estava Isaías, ali vivia Isaías profetizando para aquele povo. E esse texto que lemos é uma eloquente poesia hebraica. Se você for entender bem, se você for ler, talvez lá no original, estudar bem, você vai ver que é uma poesia bastante eloquente na língua hebraica. E esta poesia está repleta de imagens simbólicas, está cheia de paralelismos. Quando você estuda sobre poesia, você vai entender sobre isso. Ela está repleta de imagens simbólicas, de paralelismos. Em outras palavras, essa poesia escrita por Isaías enfatiza a completa transformação que ocorre quando depositamos a nossa esperança no Senhor. Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, grandes transformações ocorrem nas nossas vidas. Agora a pergunta é, amados, por qual motivo Isaías estava escrevendo essas palavras? Por quais motivos? Qual era a razão dele escrever isso? Qual a razão dele estar levando esse tema para a reflexão, ainda que numa poesia? A verdade é que Isaías estava profetizando num período de instabilidade política, num período de incertezas, ali no reino de Judá. Aquele momento estava sendo marcado pelo declínio
do reino de Israel e pela ameaça do império assírio que só crescia. Era um momento de ameaça, era um momento de preocupação da crescente escalada do império assírio. O contexto era de desafios, o contexto era de provações, e esta mensagem de Isaías trazia conforto, ela trazia esperança, numa promessa que aqueles que esperassem no Senhor receberiam novas forças. Amém? Aqueles que esperassem no Senhor iriam receber novas forças. A grande verdade, meus irmãos, é que esse texto de Isaías, escrito há quase 3.000 anos, mais de 2.700 anos atrás, é tão atual quanto os dias de hoje. Ele cita momentos de fraqueza, ele cita momentos de cansaço, de exaustão, ele cita momentos de desânimo. Quantas vezes, eu pergunto, quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas e quantas vezes nós nos sentimos cansados, fracos, exaustos, desanimados? Talvez você tenha entrado assim hoje, aqui na casa do Senhor, talvez você tenha entrado com uma fraqueza, talvez você esteja fraco, talvez você esteja cansado, talvez você esteja desanimado. Talvez a sua realidade nos últimos tempos tem sido esta, de estar se sentindo e passando por momentos de desânimo. Passando por um desânimo geral, passando por uma fraqueza constante, passando por um cansaço sem explicação. Como você está se sentindo hoje? A palavra de Deus pergunta para você, o Senhor pergunta para você nesta manhã, como que você está se sentindo hoje? Como você tem se sentido ultimamente? E esse é um grande problema, amados, da nossa vida cristã. Não se enganem. Vamos ser honestos, vamos ser realistas. Esse é um grande problema pelo qual todos nós passamos em determinados momentos da nossa vida cristã. Esse é um dos maiores impedimentos para o nosso crescimento. Esse é um dos maiores impedimentos para o crescimento da igreja. Esse é um dos maiores impedimentos para o crescimento espiritual, para o crescimento ministerial. E eu tenho conversado com muitas pessoas, que alegam estar cansadas, que alegam estar desanimadas, que alegam estar fracas, que alegam estar cansadas, exaustas. Eu tenho conversado com muitas pessoas, e essas pessoas alegam essas questões. Mas, amados, no entanto, o maior dos problemas não é apenas estar fraco, não é apenas estar exausto, estar cansado, não é apenas estar desanimado. Esse não é o maior dos problemas. O maior problema é que a maioria dessas pessoas desistem de lutar contra aquilo que as deixa desanimadas. O grande problema é que essas pessoas desistem de esperar no Senhor. Via de regra, como eu disse, eu tenho falado com alguns irmãos que alegam que não vêm à igreja, que não participam das programações, deixaram de participar das programações da nossa igreja ou de outras igrejas, e que estão deixando as coisas de Deus de lado, porque estão desanimadas. A gente liga para determinada pessoa, e ela fala assim: ah, pastor, eu estou desanimado. Ah, pastor, eu não tenho ânimo. Ah, pastor, eu estou exausto. Eu não tenho mais ânimo para as coisas, estou desanimado.
Irmãos, isso não faz, na minha opinião, não faz o menor sentido. Não tem razão de ser. A vida cristã não é para ser vivida apenas quando estamos animados. Não tem lógica alguma. Você falará, eu estou desanimado. Porque dá a impressão assim, que eu só vou para a igreja, eu só sirvo o Senhor, eu só vou fazer a obra de Deus quando eu estou animado. Mas quando eu não estou mais animado, quando eu desanimo, então eu deixo para lá, não faz sentido. A vida cristã, amados, como eu disse, não é para ser vivida apenas quando nós estamos animados. Muito pelo contrário, quando entramos num estágio de desânimo, aí é que precisamos estar na presença de Deus, aí é que precisamos estar na casa de Deus, que precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos, que precisamos estar ativos na obra de Deus. Não é quando nós estamos animados, mas quando estamos animados ou desanimados. Por quê? Pode aplaudir ao Senhor. Tem um irmão que eu já desisti. Entre aspas, porque toda vez, eu estou desanimado. Eu estou desanimado. Não tenho ânimo. Mas está esperando o quê para ter ânimo? Quando estamos assim, desanimados, cansados, amados, precisamos estar envolvidos com as coisas de Deus para que o ânimo volte. Amém? Quando estamos desanimados, não podemos nos afastar, temos que estar juntos, temos que estar aqui da mesma forma, para que o ânimo volte, para que o ânimo do Senhor volte para nós, para que reacenda em nós a chama do ânimo e o amor pela obra de Deus. Você compreende isso? O desânimo e o cansaço, amados, querem nos afastar. Pense nisso. O cansaço, a exaustão, o desânimo querem nos afastar. E se nós nos afastarmos, o desânimo continuará, crescerá e prevalecerá. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. É assim que as coisas funcionam. Eu gostaria de que você fosse bem inteligente, emocional, para entender aquilo que eu estou falando. Você acredita que seu ânimo voltará se você se afastar? E se você ficar em casa, ali, aos domingos, enfiado debaixo das cobertas? Você acha que seu ânimo vai voltar? Se você chegar aos domingos e falar assim, estou desanimado, eu não vou na igreja. Eu vou ficar aqui dormindo. Você acredita que seu ânimo vai voltar se você se afastar e ficar assistindo a Netflix? Seu ânimo vai voltar se você começar a maratonar as séries na sua televisão? Você acredita que seu ânimo voltará se você se afastar e começar a passear pelos shopping centers, a passear pelas praias, a fazer as suas viagens? Você acha que seu ânimo vai voltar se você aceitar os convites dos amigos para as churrascadas, para as diversões, etc.? E eu não estou dizendo que essas coisas que eu falei são erradas e que não devem ser feitas, não, eu não falei isso. É até bom e saudável quando nós fazemos essas coisas da maneira correta, quando vamos viajar às vezes, quando vamos nos retirar, quando vamos fazer alguma outra atividade. Eu sei, eu compreendo, às vezes é necessário. O problema, amados, é quando nós estamos desanimados. O problema é quando nós nos sentimos cansados, nos achamos fracos, e que achamos
que ao dar um tempo das coisas de Deus, de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus com os nossos irmãos, quando buscamos outras alternativas para isso, o nosso ânimo para as coisas de Deus vai reaparecer como num passe de mágica. Entende, irmãos? Não vai reaparecer. Você não vai se animar novamente. Quando você está fraco e você se afasta das coisas de Deus, perdão. Quando você faz isso, você está dando ao seu desânimo, você está reabastecendo o seu desânimo para que ele aumente, para que ele cresça. Se você pensa nisso, você não vai, irmãos. Eu não conheço completamente a sua vida, não sei o que efetivamente se passa com você, não consigo compreender as relações de causa e efeito que permeiam a sua existência. Não sei por quais motivos você pode chegar a este estado de desânimo, se é que você está assim, desanimado, exausto, cansado. Mas eu lembro-me que há praticamente 30 anos atrás, quando eu trabalhava no hospital ali de Ermelino, eu fui trabalhar naquele esquema 12/36, ou seja, trabalhar um dia sim, um dia não. Eu trabalhava à noite, então eu trabalhava uma noite sim, uma noite não. Isso quer dizer, eu trabalhava um domingo sim, um domingo não. Então eu vinha para a igreja um domingo sim, um domingo não. Mas, no mês, no dia que eu estava de folga, eu não vim uma vez. Então, um dia eu estava trabalhando, no outro dia eu folguei e não vim, no outro domingo eu estava trabalhando, e no outro domingo eu também não vim. Eu estava lá em casa, começando a me desanimar. Eu estava assistindo televisão, eu lembro como se fosse hoje. E o Espírito Santo me deu um toque. E falou assim, você acha que você vai se animar para voltar na igreja novamente? Assim? É desse jeito? É assistindo a televisão na hora que você deveria estar na igreja cultuando a mim? É assim que você acha que você vai vencer o seu cansaço espiritual? É assim que você acha que vai voltar o ânimo? Não, não é assim. E eu lembro, meus, que desde aquele momento, eu só deixei de faltar, de vir aos cultos, de faltar nas programações da igreja, quando era um problema maior, quando eu estava doente, quando eu estava viajando, ou quando tinha um outro grande compromisso, alguma coisa de força maior. Mas sempre, desde aquele momento, eu me toquei, o Senhor me deu esta palavra, me deu esse toque, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, não é assim que você vai vencer o seu desânimo, não é assim que você vai vencer o seu cansaço, não é buscando em outras coisas que não de Deus, que você vai se fortalecer. Esse que é o problema, amados. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus é grande e Deus é soberano. Ele é o pastor cuidadoso, Ele é o Criador poderoso, e você precisa acreditar nisso. Então a palavra para você hoje é de encorajamento. Amém, meus irmãos? A palavra de hoje para você é de encorajamento, é uma palavra para você confiar no poder e na fidelidade de Deus. Irmãos, nós não somos super-heróis espirituais, nós não somos super-heróis da fé. Temos as nossas falhas, nós temos as nossas imperfeições, todos nós temos os nossos defeitos. E nesse texto vemos a realidade da nossa fragilidade humana e a necessidade de depender e depender somente de Deus. E o texto fala que nós devemos esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Após Isaías mencionar que na experiência humana é facilmente verificado que o cansaço, que a exaustão é uma realidade tão presente, ele também fala que aqueles que esperam no Senhor. Ele fala, os jovens tropeçam, os jovens caem, os jovens se cansam. Ou seja, o ser humano que deve ter a maior vitalidade, até aqueles que têm a maior vitalidade também se cansam. Mas ele vai dizer assim, aqueles que esperam no Senhor.
Esperar no Senhor não é, amados, uma atitude passiva. Pelo contrário, é uma demonstração de fé ativa. Esperar no Senhor não é ficar passivo, nem contemplativo. Ah, vou esperar no Senhor. Aí você senta lá e fica com a boca aberta. Ah, eu estou esperando no Senhor. Não é isso. Não se movendo. Esperar no Senhor não é ficar, como eu disse, passivo, contemplativo, não se movendo, esperando que Deus haja sem a sua cooperação. A palavra hebraica nos traz a ideia que vai além de uma simples espera passiva. O texto quer nos ensinar que esperar no Senhor implica numa esperança confiante e ativa. Quando esperamos no Senhor, nesse sentido, colocamos nossa confiança total em Deus, sabendo que Ele é fiel e que Ele cumprirá todas as suas promessas. Quando esperamos no Senhor, não só encontramos força, mas uma força renovada. Entendeu, irmãos? Nós encontramos uma força, mas não só uma força renovada. Uma força que é capaz de superar qualquer adversidade. Esperar no Senhor implica em manter uma esperança firme, uma esperança contínua, mesmo diante de todas as dificuldades. Esperar, usando aqui o texto de Isaías 40:31, nos traz o sentido de estar ansioso, mas não no sentido daquele distúrbio, do transtorno emocional, mas no sentido de esperar pela ocorrência ou a chegada de alguma coisa. É um sentimento bom, é um sentimento saudável, é um sentimento que nos faz bem, que traz para nós benefícios. Esperar no Senhor, ao contrário do sentido de desistir, de não lutar, de se afastar. Esperar é reconhecer que tanto o tempo de Deus, quanto os seus caminhos são perfeitos. A palavra de Deus nos exorta lá em Salmos 27:14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém, irmãos? Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esta passagem reforça a ideia de que esperar no Senhor requer força, requer coragem, mas também ela nos garante que essa espera não vai ser em vão. Amém, irmãos? Não é em vão. Então a pergunta é, por que muitas vezes nós não queremos esperar no Senhor? Porque muitas vezes nós não queremos esperar no Senhor, porque teimamos ir na contramão daquilo que a palavra de Deus nos ensina e daquilo que Deus espera de nós, porque muitas vezes nós vamos na contramão dessas coisas, porque tentamos o caminho mais fácil, porque tentamos tomar um atalho, que é desprezar este tempo da espera do Senhor. Por quê? Por que partimos para a prática do menor esforço? Se eu estou desanimado, então eu vou me afastar, porque já estou desanimado mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque nessa esperativa, a vida de oração deve estar presente. Entenderam, irmãos? Nessa espera ativa, a nossa vida de oração deve estar presente. Porque nessa espera ativa, deve existir uma busca contínua da direção do Espírito Santo. Porque nessa espera ativa, deve haver a perseverança na fé. Por isso que eu disse para vocês, quando a gente espera no Senhor, não é uma espera contemplativa, não é uma espera passiva, muito pelo contrário. É esta a razão pela qual muitos não esperam no Senhor, porque não estão aptos a entregar as suas demandas ao Senhor, não estão dispostos a se dedicar a uma vida de oração, não estão propensos a enveredar as suas vidas na direção que o Espírito Santo indica, porque não estão dispostos a perseverar na fé. Não adianta, irmãos, se nós desanimamos, se nós cansamos e nos afastamos, e não praticamos estas coisas,
nosso ânimo não volta, as nossas forças não são renovadas. Então o cansaço chega, vem a fadiga. Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos, por favor, entendam que a confiança, ela é manifesta em ações. Não é de forma passiva, como nós já dissemos. Precisamos agir. Então precisamos ter uma vida de oração, meus irmãos. Precisamos ter uma vida de oração. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo nos dando a direção. Precisamos conhecer a palavra de Deus, ou seja, precisamos ler e precisamos meditar nesta palavra. Precisamos perseverar nas coisas de Deus e não desistir das coisas de Deus. Prestem muita atenção, amados, no que eu vou dizer a vocês. Devemos esperar no Senhor enquanto aguardamos pacientemente a intervenção de Deus na nossa vida. Amém? Vou repetir, devemos esperar no Senhor enquanto aguardamos perseverantemente a intervenção de Deus em nossas vidas. Quando chegamos e quando esperamos no Senhor, estamos declarando nossa dependência da vontade de Deus. Estamos declarando a nossa dependência do seu plano perfeito para as nossas vidas. O profeta Isaías estava encorajando o povo de Israel, que estava passando por grandes tribulações, grandes desafios, estava enfrentando coisas terríveis. E tal como nós, irmãos, nós também que passamos os nossos perrengues, e nós que passamos as nossas tribulações, os nossos percalços, as nossas adversidades, as nossas situações embaraçosas, as situações difíceis. Quantos aqui não tem problema? Levante a mão. Todos nós temos os nossos dias maus. Todos nós. Temos os nossos dias de angústia. Temos os nossos dias de aflições. E a questão é, como nós lidamos com isso? Qual é a nossa postura quando esses dias maus chegam? Como é que enfrentamos os nossos desafios? Aí eu pergunto, é se acovardando? É fugindo? É se escondendo? É desistindo das coisas de Deus pura e simplesmente? E temos aqui a promessa de Deus que nos assegura que se esperarmos e confiarmos no Senhor, nossas forças serão renovadas e nós seremos capazes de enfrentar quaisquer desafios. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus. Mas a palavra de Deus também diz nesse texto que Deus renova as nossas forças. E como eu disse, irmãos, na nossa realidade passamos por momentos de fraqueza, passamos por momentos de cansaço, de exaustão, passamos por momentos de desânimo. Mas eu quero dizer que isso é normal. Isso é normal, são coisas de ser humanos normais. A diferença é que quando passamos por momentos assim, Deus nos oferece uma renovação espiritual, uma renovação emocional. Essa é a diferença. Esta renovação não é apenas um reabastecimento físico, também é, mas é um fortalecimento profundo que nos capacita a perseverar através das dificuldades. Isso é espiritual e vem através da fé. Por isso que se afastando você não consegue vencer. Mas o mais interessante aqui, amados, é essa palavra renovam. E eu fui ver lá no texto hebraico, na língua original, ela traz a ideia de troca, de renovar por algo melhor e mais forte. Amém? Então não é apenas renovar pura e simplesmente, mas é renovar por algo melhor e mais forte. Em outras palavras, quando estamos fracos, exaustos, mas esperamos no Senhor a renovação das nossas forças,
Deus não apenas nos dá força igual ao que tínhamos antes, mas uma força mais poderosa em Deus. Por isso, vale a pena esperar no Senhor e não desistir, e não ficar para trás. Veja o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém, irmãos? Pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Este versículo nos lembra que a nossa fraqueza, que é na nossa fraqueza, que a força de Deus se manifesta em nós de forma mais poderosa. Você acha que está sozinho nas suas lutas? Se você acha isso, esse versículo e este conceito de renovação é um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Não estamos sozinhos quando nos sentimos fracos. Não estamos sozinhos quando nos sentimos cansados e exaustos. Não estamos desamparados quando nos sentimos sem ânimo para as coisas, principalmente para as coisas que são de Deus. E eu gostaria de ir além. A força de Deus é acessível a todos que confiam nele. A força de Deus é acessível para todos aqueles que confiam nele. É acessível para todos que esperam pela intervenção do Senhor. Você espera pela intervenção de Deus na sua vida? Você crê nisso? Amém? Então, renovar as forças em Deus é um ato de fé e de dependência contínua, meus irmãos. Depender do Senhor como dependemos hoje e continuaremos a depender dEle amanhã e todo sempre. É isso que nós devemos entender, é isso que nós devemos viver. Renovar as forças em Deus é reconhecer que, independente das nossas limitações, Deus é quem nos sustenta e nos fortalece. Mas não é desistindo das coisas, não é se afastando da casa de Deus, da igreja, das células, das programações, da vida espiritual, do seu momento secreto, da sua vida de oração. Não é desistindo dessas coisas, não é se afastando das coisas, não é negligenciando as coisas de Deus, não é buscando o fortalecimento e o ânimo fora e longe das coisas que são propriamente de Deus. Você não vai ter êxito em tentar renovar suas forças em instrumentos que são meramente carnais, meramente seculares e humanos, mas só buscando o fortalecimento na presença do Senhor. E o texto diz que quem faz assim voa como águia. E precisamos voar bem alto como águias. Mas como assim, pastor? Eu não entendo esse versículo. Eu disse, é uma poesia. As águias são conhecidas por sua capacidade de voar alto e usar as correntes de ventos para subir ainda mais. E é nesse sentido que o versículo fala: quando confiamos em Deus, Ele nos eleva acima de toda e qualquer circunstância e nos dá uma perspectiva celestial. Deus nos capacita a ver muito além das circunstâncias imediatas. Os irmãos entendem isso? Voar como águia implica em viver acima das adversidades, além dos problemas terrenos. Quando esperamos em Deus, quando colocamos nossa confiança no Senhor, quando nos movemos neste sobrenatural, quando buscamos os meios espirituais, quando buscamos as coisas de Deus de modo ativo, Deus nos eleva para que, como águias, vivamos acima das circunstâncias e dos nossos problemas. Não é tentar fingir que eles não existam, mas é viver acima deles. Não é que os nossos problemas deixem de existir, mas esse voo bem alto como de uma águia, além de uma renovação de forças, nos traz também uma nova visão. Você quer ver como águia, irmãos? Amém? Você quer ter uma visão de águia? Essa nova visão nos permite chegar à vida de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva divina.
E qual é a visão que você tem da vida, da sua vida e dos seus problemas? Qual é a visão que você tem? É uma visão puramente humana, puramente da perspectiva do homem. Precisamos, amados, ganhar a capacidade de ver além das nossas circunstâncias imediatas e entender que Deus tem um propósito maior para a nossa vida. Deus tem um propósito maior para a sua vida, irmãos. Eu quero que você entenda isso, que você creia nisso. Deus tem um propósito maior na sua vida, além das suas dificuldades. Talvez a má notícia de hoje é que você esteja se sentindo desanimado, fraco e sem forças para continuar. Mas a boa notícia é que Deus nos dá força para continuar. Amém? Eu gostaria que você aplaudisse a Deus. E voar bem alto como a águia é uma metáfora, irmãos. Uma metáfora poderosa. E você deveria se agarrar a esta promessa de Deus para a sua vida. Porque ela representa não só o alívio para as suas lutas presentes, mas também uma renovação contínua e cada vez mais forte e poderosa. E o texto também diz que aqueles que correm não ficam exaustos e andam e não se cansam. Nós precisamos ter a capacidade de continuar no caminho diário da vida cristã sem retroceder, sem olhar para trás, sem aquele sentimento de querer desistir, de parar de caminhar com o Senhor, ainda que tudo ao seu redor conspire contra você. Nós estamos sendo convocados, amados, para manter a nossa fé e confiança no Senhor. Mesmo nas rotinas e nos nossos desafios diários. Porque quando confiamos em Jesus e caminhamos com Ele, encontramos a força e a paz necessárias para enfrentar os desafios da vida cristã diária, sem desfalecer e sem retroceder. Não se engane, meus amados, não se engane. Se Deus em sua palavra, Ele promete algo para nós, Ele certamente é fiel para cumprir esta palavra. E se a palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, você pode confiar que Deus lhe dará a força e a energia para que isso se realize. Ele não mente, irmãos. A palavra dele não é mentirosa. Se a sua jornada está difícil, se a sua jornada, se a sua caminhada está pesada, se as circunstâncias estão te levando ao esgotamento, tenha certeza de que Deus vai te sustentar e vai te fortalecer. Você só precisa confiar e manter uma atitude de busca incessante das coisas espirituais de Deus. Entenda isso, irmãos. Você só precisa confiar e manter uma atitude de busca incessante das coisas espirituais de Deus. De uma vida de oração. Uma vida de oração. Uma vida de meditação e de prática da palavra de Deus. Além de uma verdadeira entrega da sua vida e dos seus caminhos nas mãos do Espírito Santo, para que Ele possa te conduzir a sua vida e te dar a direção certa. Mas espere no Senhor. Espere no Senhor. Para concluir, eu gostaria que o Ministério do Louvor viesse já à frente. Esta promessa feita lá em Isaías 40, 31, ecoa através dos séculos. Ela traz conforto, ela traz encorajamento para todos aqueles que confiam no Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé.
Ela te convida a ter uma fé ativa. Ela te convida a esperar pela fidelidade de Deus. Esperar não com uma postura passiva, mas com uma fé dinâmica, uma fé ativa. Ela te convida a renovar suas forças diariamente pela oração, pela meditação, pela comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho certeza de que a sua fé, de que seu ministério, de que o seu casamento, de que sua vida espiritual, de que a sua caminhada diária serão renovados e serão empoderados quando você tomar posse desta palavra e desta promessa. O Senhor renova as forças.